9h15, de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Mais Vida aqui pela Rede Vida de Televisão. Primeiro agradecendo o enorme carinho da sua audiência. Posso mandar uns beijinhos? Todas, quantas né? mensagens? Ó, quero mandar um beijo pro Sidão. O Sidão é o seu Aparecido. Ele ligou hoje para mim. Ele trabalhou comigo na época da Feira do Automóvel, que eu fazia locução na feira. Ó, há muitos anos atrás. E ele está agora se recuperando, teve uns probleminhas, mas está assistindo o nosso programa. Um beijo para toda a sua família, beijo duplo para você, viu? E ó, força aí, viu? A gente está aqui na oração para que dê tudo certo. Uma pessoa muito querida, viu? Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. E assim que tiver 100%, venha nos visitar, né? E eu quero também mandar um beijo, aliás, o nosso beijo para o Marcelo, aqui Marcelo Monteiro, que está fazendo aniversário hoje, né? Tá ficando mais jovem. Tá ficando mais jovem. Que Deus te abençoe, ilumine sempre o seu caminho, abençoe sua família. Sua família é muito querida. A nova família que está começando agora, pois né? É. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Vamos falar agora sobre, já que estamos no outubro rosa, a importância dos exames periódicos. Gente, você já fez o seu exame? Não basta só a gente falar, não. Você tem que fazer os seus exames para prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, né, Dani? É isso mesmo. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais comum entre as mulheres do Brasil e do mundo, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. A melhor maneira de mudarmos essas estatísticas é nos conscientizarmos a respeito da doença, e quem vai nos ajudar com isso, tirando as nossas dúvidas, né, e trazendo também as orientações que são super importantes, é a médica mastologista, a doutora Mariana Rosário, que já está aqui com a gente no nosso programa. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui no nosso Mais Vida, viu? E estamos Tudo bem, todos doutora? de rosa. É isso aí. Todos no outubro rosa aqui hoje. Todos no rosa. E a gente quer saber, né? Outubro é um mês que se fala muito, tem muitas campanhas na televisão. Com essas campanhas todas, essa divulgação toda, aumentou o número de atendimentos aí de pessoas que estão buscando o tratamento, doutora? Eu acho que desde que começou, né, o Outubro Rosa, para quem não sabe, foi um movimento que começou nos Estados Unidos, na década de 90, em estados específicos, e o Congresso resolveu unificar, né? E aí o mundo inteiro se conscientizou e passou a tomar algumas providências para que isso acontecesse sempre no mês de outubro. No Brasil, o marco foi o Cristo Redentor em 2008, né, que ficou cor-de-rosa. E a partir de lá, sempre, todos os anos, a gente vem cada vez mais se conscientizando. E com certeza, de lá para cá, nesse mês, e é muito engraçado, porque todos os outros meses do ano, às vezes as pacientes passam por diversos outros motivos, mas em outubro todo mundo quer fazer mamografia, todo mundo quer ver a mama, todo mundo quer fazer ultrassom. Isso realmente trouxe uma mudança de pensamento muito importante na sociedade. Agora, doutora Mariana, a gente sabe que o diagnóstico ele passa ou perpassa por várias fases. Existe o famoso autoexame. Quais são os sintomas que a mulher pode identificar de que ela tem algo diferente no corpo dela, que ela precisa fazer o exame mais aguçado para ver se de fato ela tem câncer de mama? Primeiro, eu quero deixar uma coisa clara. O autoexame é uma coisa super controversa que o INCA, hoje em dia, o Instituto Nacional do Câncer, não indica, porque o autoexame ele detecta tumores muito grandes. Então, às vezes, as mulheres têm a ideia de que, eu fiz o meu autoexame, tá tudo bem, eu nem vou ao médico. Entendi. E às vezes deixa passar um tumor numa fase muito inicial, que às vezes a gente tem um treinamento enorme de palpação de mama durante a formação, né? E às vezes nem a gente consegue palpar alguns tipos de tumores muito precoces. Então, fazer o autoexame, né, e não identificar nenhum nódulo, nada de diferença, não quer dizer que essa mulher não tenha que procurar um serviço especializado para ser atendida. Existe algum tipo de sintoma, então, que a mulher Sim, sente aí, que no autoexame, o que ela pode perceber, né? É um nódulo. Vamos começar do começo, como fazer o autoexame? Geralmente a gente orienta a paciente a ficar de frente para um espelho, primeiro fazer um movimento de levantar e abaixar as mãos e tentar fletir o ombro para frente e ver se existe alguma área da mama que tem alguma retração ou abaulamento. Simplesmente se olhar.
porque às vezes só nesse movimento ela já consegue notar alguma diferença, né? Depois é a palpação mesmo, a gente vai colocar uma mão atrás da cabeça e com a mão contralateral palpar a mama com movimentos circulares para identificar alguma coisa diferente também, que na maioria das vezes é um nódulo. E por último, fazer a expressão do mamilo para ver se sai algum tipo de secreção pelo mamilo. Às vezes o câncer se manifesta também por isso, né? Por uma secreção, geralmente sanguinolenta ou transparente, pelo mamilo. Então, Agora, essas são as etapas do autoexame. já ouvi muitas mulheres, muitas pessoas falarem que se tem alguma coisa, um carocinho, alguma coisa, e de repente está dolorido, não é câncer, porque o câncer não dói. É verdade isso? Em estágios iniciais, o câncer não dói, né? Mas numa fase mais tardia, ele pode doer. Que às vezes ele já está necrosando a pele, ele já cresceu numa proporção muito importante e ele pode dar um processo inflamatório ali e ele pode sim doer. Mas na maioria das vezes isso é uma pena, porque se ele doesse a gente teria uma quantidade muito maior de diagnósticos precoces, ele não dói mesmo. Agora, existem diferentes tipos de cânceres de mama? Existem vários, os mais comuns, né, que a gente tem, o maior acometimento hoje da população é o ductal e o lobular. A mama, ela tem lóbulos, que são as glândulas onde o leite é produzido, e os ductos, que são os caninhos que levam esse leite produzido no lóbulo até o bico do seio, que é onde vai amamentar o bebê. Então, ele pode se dar ou no lóbulo ou no ducto. Nessas duas regiões, esses são os mais comuns. Tem os outros, mas são bem mais raros. Agora, muito se fala sobre a questão de como se adquire o câncer de mama. Por acaso o câncer de mama é hereditário ou ele é adquirido através da idade? Então, aí vamos lá, isso também é super importante. A parte de transmissão genética, os cânceres transmitidos geneticamente, ou por mutações, ou simplesmente por herança familiar, são só 15% dos casos que a gente tem de câncer. 85% dos casos são ao acaso. Né? São esporádicos, não Exato, tem que uma... acontecem ao acaso, que não tem uma explicação né, concreta. E aí a gente entra na parte da prevenção, né? O que a gente pode fazer para tentar evitar esse tipo de doença acontecer. Entendi. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui com esse bate-papo e você pode e deve participar do nosso programa. Nós estamos ao vivo, são 9 horas e 23 minutos. O Tiago vai colocar para a gente aqui o telefone, ó, 11 95033 6870. Mande a sua questão, coloque o seu nome, a localidade de onde você está falando, que a doutora Mariana vai responder para você que está aí em casa, tá bom? Mas agora eu tenho um recado. Muito bem, são 9 horas e 27 minutos. Nós estamos ao vivo aqui com o nosso Mais Vida nessa noite de sexta-feira, falando sobre o Outubro Rosa. Estamos recebendo aqui a doutora Mariana Rosário. Eu queria falar um pouquinho, a senhora falou sobre a questão do autoexame e ele detecta, vamos dizer assim, tumores maiores e a importância dos exames periódicos. Vamos falar então sobre os exames periódicos? Claro. Quais são eles e em que tempo eles têm que ser feitos pela mulher? A paciente, a partir do momento que ela começa a frequentar a ginecologista, a partir do momento que ela menstrua, né, eu já costumo pedir ultrassom de mama para pacientes Mesmo jovens. com pouca idade? Mesmo com pouca idade. 12 anos por aí? É um método totalmente que não tem nenhum efeito colateral grave para a paciente. Tá. E às vezes a gente consegue já ir trabalhando isso e até para conscientizar a menina também que ela Sim. tem que fazer esse tipo de exame. Às vezes o ginecologista, eu tenho muitas pacientes que chegam para mim e falam, eu sempre passei, eu sou ginecologista também, né? Eu sempre passei com o ginecologista, ele nunca palpou minha mama. Às vezes o ginecologista se esquece que a mama também é um órgão sexual e faz parte do sistema reprodutor e que ele tem que ser examinado. Então, até para conscientizar essas meninas mais jovens, eu acabo pedindo ultrassom desde o início. Geralmente, a mamografia se inicia a partir dos 40 anos, né? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Hoje, ainda aqui no Brasil, a mamografia é recomendada anualmente a partir dos 40 anos. Existe um protocolo do SUS hoje em dia que eles fazem a partir dos 50 a cada 2 anos. Esse é um guideline que eles copiaram dos Estados Unidos, mas assim, são populações divergentes que têm pessoas divergentes e às vezes não cabe uma rotina dessa na nossa população ainda. Então a sociedade se posicionou ainda, a gente manteve os 40 anos. Então mamografia a partir dos 40. Às vezes, em casos de câncer na família, eu posso adiantar essa mamografia para 10 anos antes do primeiro caso
que teve de câncer de mama na família. Então, se o primeiro caso foi com 40 anos, as parentes da pessoa que teve o câncer começam com 30 anos e assim por diante. E existe hoje a ressonância magnética, que é um outro método, que é uma ressonância que ela é totalmente diferente das outras, das outras partes do corpo, que ela é específica para a mama e que ela consegue pegar algumas lesões bem iniciais também. E tem a tomossíntese, que é uma mamografia em cortes, como se fosse uma tomografia, porque a mamografia, às vezes, ela pressiona a glândula mamária e tira uma foto daquilo. Sim. E às vezes eu vejo uma estrutura meio diferenciada, mas eu não consigo ver se aquilo é glândula que está uma em cima da outra ou se tem um nódulo ali no meio. Então, com a tomossíntese, eu faço os cortes e eu consigo desvendar o que está por trás daquela imagem com melhor resolução. Mas no caso a tomossíntese é feita após a mamografia? Isso. Geralmente já tem alguns laboratórios que se o médico que está laudando, se o radiologista já vê alguma necessidade, ele já complementa no mesmo momento ou se não, o mastologista pode pedir. Agora, no caso de um diagnóstico positivo, né? A pessoa foi diagnosticada com câncer de mama. O que ela deve fazer? Quais são os próximos passos? Como ela deve agir? Geralmente o diagnóstico ele é feito pela biópsia, né? A partir do momento que tem uma imagem alterada, a gente pede a biópsia. Se a biópsia vier realmente positiva, ela vai voltar para o mastologista. Aí a gente vai fazer um estudo inicial dessa doença, procurar ver se ela já tem ou não metástase em algum órgão e a partir disso desenhar o tratamento. A gente sempre procura iniciar pela cirurgia, que é a remoção do tumor, e depois seguir com químio, rádio e o que for preciso para isso, dependendo de cada caso também. A questão do tratamento, não é? Teve alguma evolução de um tempo para cá sobre a questão do tratamento? Explica para a gente como é que está. Com certeza. Até 1984, mais ou menos, a gente só tratava pacientes com mastectomia radical, a retirada da mama toda, né? Aí, a partir da década de 80, um médico italiano que faleceu ano passado, eu tive o prazer de fazer um fellow lá no hospital com ele, há 10 anos atrás, eu fiquei lá com eles um ano, em Milão, e o Veronese, Umberto Veronese, ele descobriu, fazendo estudos, que a retirada de uma parte da mama, dependendo do tamanho do tumor, também promovia a cura para os pacientes. E aí, a partir desse momento, a gente começou a fazer os quadrantes e os setores, que são cirurgias menores que a mastectomia. Hoje, a gente tem a mastectomia skin sparing, nipple sparing, que a gente preserva a pele, que a gente preserva o mamilo, né? E isso tudo vai depender da localização do tumor, de como ele está. Então, às vezes, a gente consegue reconstruir a mama perfeita como ela era antes, dependendo da cirurgia que a gente faz. E isso é muito importante. Hoje a gente tem uma lei no Brasil que todas as pacientes com câncer de mama, elas têm direito à reconstrução desde que seja indicada, né? No SUS ou no particular. Todas elas têm o direito de fazer a reconstrução. Sem custo? Legal. Sem custo nenhum. Poxa, que coisa boa, hein? Agora, doutora, quais são as chances da cura do câncer de mama? Aí vai depender do estágio que a gente detectar. Um câncer no estádio 1, que é o mais inicial, né, que não tem metástase, que não tem nada, que é um nódulo até mais ou menos 2 centímetros, é 95% a chance dela curar após o tratamento. Aí, com o decorrer dos estágios, a gente vai diminuindo cada vez mais. O estádio 4, que é o estádio que já tem metástase, ainda hoje a gente tem grandes avanços no tratamento que a gente consegue. Às vezes é uma paciente que a gente fala que ela virou uma doença crônica, né? O câncer virou uma doença crônica para ela, que ela vai tratar a vida toda. Mas a gente consegue uma sobrevida ainda grande. Hoje a gente já faz cirurgia em metástase, o que não existia há um tempo atrás. Eu posso ressecar e tudo mais. E mesmo depois da cura, é importante o paciente continuar com acompanhamento, Sim, né? a gente faz um acompanhamento semestral por 5 anos e, teoricamente, depois disso, ela está de alta. Muito bem. Bom, vamos às perguntas dos telespectadores. Tem muita gente participando. Olha, boa noite, Fábio, Dani e doutora. Meu nome é Vanessa Lima, sou de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Um beijo carinhoso ao povo carioca. A minha pergunta é: o uso de anticoncepcionais seria o principal causador do câncer de mama? Não. Ótima pergunta. Mito, né? É um super mito que todo mundo se preocupa, mas a gente até hoje ainda não existe nenhum estudo
que tenha, um estudo cientificamente válido, obviamente, que tenha chegado a essa conclusão. O anticoncepcional não aumenta o risco de câncer de mama. Mas falaram isso e falaram, inclusive, quando a mulher é muito jovem, o uso de anticoncepcional contínuo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver em ser contínuo e não ser. Eu falo, né? Eu costumo brincar, o anticoncepcional ele tem um monte de problema, mas causar o câncer de mama não é um problema dele. Okay. Doutora, para a gente encerrar aquele alerta final, então, para quem está nos assistindo, a respeito da importância da prevenção. Importância de procurar o médico todo ano, né? Não precisa ser no mês de outubro, pode ser qualquer mês do ano, para fazer os seus exames de rotina e, juntamente com eles, fazer os exames da mama, né? Não se conformar com o autoexame, então, negativo em casa e, mesmo assim, passar com o mastologista ou com o ginecologista, pedir os exames e fazer a palpação no consultório. Isso é muito importante. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua Obrigada presença a vocês, aqui foi um hoje. prazer. E quem quiser entrar em contato com a doutora Mariana, é só entrar no site doutoramarianarosario.com.br. No Instagram é doutora Mariana Rosário Gineco e no Facebook Clínica Doutora Mariana Rosário, certo? Para tirar mais dúvidas, mais esclarecimentos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, ótima noite.